para que houvesse uma alteração de estatuto, 2/3 da igreja sede precisaria estar presente. Quantas pessoas assinaram essa lista falsa e fraudulenta? 49 pessoas, só um pastor. Como é que é uma reunião, Assembleia Geral Extraordinária, só um pastor? Essa lista foi garimpada em algum lugar, isso é crime! Graça e paz a você inscrito aqui no nosso canal Presbítero Pedrosa para mais uma polêmica envolvendo a Assembleia de Deus. Agora lá em Santo André, irmão, suspeita-se que a presidência da instituição manipulou o estatuto da igreja para beneficiar a posse do genro do pastor presidente na sua jubilação ou na sua morte, que foi o que aconteceu. Então, estatuto manipulado para beneficiar e colocar alguém sem eleição. E me parece que isso agora é um padrão na Assembleia de Deus, irmãos. Aqui em Pernambuco, cogita-se fazer isso também, manipulando-se o estatuto e colocando-se pessoas da parentela como presidentes da instituição. Fica comigo até o final, muita coisa a gente vai falar sobre esse assunto. Muito bem, antes de falar qualquer coisa sobre este assunto, eu gostaria de convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever, ativar as notificações, deixar comentário e compartilhar os nossos vídeos, fazendo com que este trabalho chegue o mais longe possível. Presbítero Pedrosa, ex-Assembleia de Deus, hoje liberto do sistema para me opor, fazer oposição a este sistema maldito da bleia, tá certo? E a história se repete aquilo que eu venho falando aqui desde sempre. Os 5 pontos do sistema da bleia se repetem novamente. Primeiro ponto, ditaduras. Segundo ponto, dinastias. Terceiro ponto, nepotismo. Quarto ponto, disputas pelo poder. Quinto ponto, corrupção moral. É impressionante. E tudo isso você vai ver no vídeo de hoje. O que eu vou mostrar aqui, me parece que tem esses 5 pontos do sistema maldito da Assembleia de Deus, que eu faço oposição a ele. Se inscreva no canal e venha nos dar uma força aí no nosso trabalho, ok? Então assim, gente, desde ontem chegaram para mim informações sobre essa polêmica lá em Santo André. Como vocês sabem, o pastor Silas faleceu, ok? E trouxeram o estatuto para que empossassem seu genro no seu lugar. E me mandaram alguns vídeos, a gente vai analisar. E eu gostaria de começar por este vídeo aqui, tá certo? Eu estou aqui no site do Fuxico Gospel e nesse vídeo do site do Fuxico Gospel, que eu gostaria de comentar aqui com vocês, está dizendo assim, deixa eu trazer logo as informações do site, depois eu solto o vídeo na íntegra para você ver, tá certo? Aqui está dizendo assim, a Igreja Assembleia de Deus em Santo André, com 92 anos de história e 130 congregações, enfrenta uma grave crise de liderança após a morte do pastor Silas Josué, que liderou a instituição por mais de 30 anos. Vixe, meu Deus do céu, 30 anos à frente é uma dinastia. O pastor faleceu na última semana, vítima de complicações de um câncer. Durante o velório, foi revelado que cerca de um ano atrás, antes da sua morte, pastor Silas teria alterado o estatuto da igreja para indicar seu genro, pastor Leandro, como seu sucessor na presidência da instituição. A mudança, no entanto, não foi comunicada aos pastores e membros da igreja. O estatuto teria sido assinado durante um culto de Santa Ceia e um procedimento descrito pelos críticos como irregular. Tá certo? Então, foi colocado em Santa Ceia para que os irmãos assinassem um documento e hoje o pessoal caiu na real e viu que aquilo tudo era um ato irregular. No último domingo, uma tentativa de oficializar o pastor Leandro como presidente foi marcada por muitos tumultos. Durante o culto, foi anunciado uma votação para legitimar sua posse, mas pastores de congregações da região que não haviam sido informados chegaram ao local para contestar essa medida. A sessão foi interrompida após o desentendimento, com cortes de microfone e até interrupção na iluminação, irmãos. Pastores que participavam da reunião acusaram a mudança do estatuto
de ter sido realizada de forma fraudulenta. E a história se repete, meu Deus, alegando que os membros da igreja assinaram um documento sem saber o seu conteúdo real. Em resposta, exigem a anulação do estatuto e a realização de uma assembleia para eleger a nova liderança de forma transparente. E é isso que deve acontecer, gente, pelo amor de Deus. O que é que está acontecendo com a Assembleia de Deus? Ela está beirando a apostasia. O advogado da igreja também foi alvo de questionamentos, e eu vou botar esse vídeo daqui a pouco, por parte dos pastores e membros, sendo acusado de atuar em defesa da família do pastor Silas. Olha aí, tá vendo? Então o advogado estava trabalhando mais em função da família do pastor Silas em vez da congregação como um todo, né? Até o momento, nenhuma decisão oficial foi tomada e o impasse permanece. A próxima reunião da igreja, marcada para este domingo, deve ser decisiva para os rumos da liderança. Os membros aguardam um desfecho que possa resolver o conflito e restaurar a estabilidade em uma das mais tradicionais instituições evangélicas de Santo André. Então, tá aí o comunicado, tá no site do Fuxico Gospel. Eu vou botar o vídeo na íntegra aqui para você ver. Dê uma olhadinha no vídeo e tire suas próprias conclusões. Vamos lá. Para que houvesse uma alteração de estatuto, 2/3 da igreja sede precisaria estar presente. Quantas pessoas assinaram essa lista falsa e fraudulenta? Olha aí, irmão. 49 pessoas, só um pastor. Como Olha é que aí, uma irmão. reunião, Assembleia Geral Extraordinária, Olha só aí. um pastor? Essa lista foi garimpada em algum lugar, isso é crime. Vocês assinaram coisas que vocês não concordavam. Se eu assinei infantilmente uma mudança de estatuto na confiança do meu pastor, a assinatura de vocês, ela foi pega aleatoriamente e fraudulentamente. A oração que a pastora Michele fez, o que é paz? É o que a gente quer, meus queridos. Esses pastores não vieram aqui, não deixaram as suas congregações para arrumar confusão com ninguém. O que a gente quer, legalidade e legitimidade. Nós procuramos pastor Leandro, pastor Eliel procurou o pastor Leandro essa semana para a gente conversar, para não acontecer isso aqui. Olha a aí. gente quis evitar isso Olha aqui aí. a todo custo. Olha aí. Porém, nós não fomos atendidos. Olha Nós aí. não fomos ouvidos. Pior, queridos, domingo passado, nós estávamos aqui, Olha aí. em corpo do nosso pastor ali. Pastor Leandro disse algumas palavras em oração que a gente estranhou. Eu prometo continuar. E a gente estranhou. Como é que você promete se você não foi empossado ainda? Nós tentamos argumentar com ele, ele não quis argumentação. Olha aí. Só que eles fizeram um documento e o doutor Bruno protocolou no cartório essa semana, dizendo que a diretoria se reuniu às 23 horas de domingo passado. Eu saí daqui meia-noite, queridos. O Eliel saiu daqui meia-noite, o pastor Chiquinho saiu daqui meia-noite. Não fui chamado para nenhuma reunião de Olha aí, diretoria. irmão. E eu sou diretor dessa igreja. Mais uma vez, se houve erros atrás, alguém já está querendo começar no erro novamente. Então assim, qual que é a nossa proposta? Que esse estatuto criminoso, ele seja anulado. A gente volte ao status quo anterior. Essa é a proposta do Ministério dos Pastores. Nós não queremos tomar a igreja de ninguém, até porque ela não tem dono. Glória a Deus! Não tem dono. A igreja é do Senhor Jesus Cristo. Nós não queremos tomar de ninguém, ela não tem dono. E foi dito nas palavras do pastor Leandro domingo passado, que eu concordo. Olha aí, ó. Olha Que aí, Deus ó. não dá igreja para pastores, Deus dá pastores para a igreja. Amém. E o que a gente quer, queridos, é só isso: que esse estatuto fraudulento, mentiroso, posso até dizer criminoso, ele seja anulado. E a gente volte ao status anterior. Esses pastores se reúnam, escolham dentre eles, inclusive o pastor Leandro, pode colocar o nome dele para ser eleito. Nós não estamos tirando ele, não. Ele coloca o nome dele. E eu digo para vocês, se ele for eleito, Olha aí. o ministério vai dar respaldo para ele. Olha Só que ele aí, tem que olha ser aí. legítimo. Tá vendo aí, irmão? Tem que botar em votação, irmão. Tem que botar em votação. É assim que deve vai ser. respaldá-lo. E assim como a gente trabalhou com o pastor Silas, vai trabalhar com ele também. O que a gente não quer é ilegalidade. O que a gente não quer é usurpação de poder e usurpação da igreja que é de Jesus Cristo. A igreja de Santo André, ela tem 90 anos.
Pastor Silas deu a sua preciosíssima contribuição por 32, só que 58 anos antes de Pastor Silas chegar, ela já existia. E ela vai continuar existindo. É só o que a gente quer, nada mais do que isso. Esse ministério não veio aqui para causar confusão. Nós pedimos aos pastores para vir aqui para mostrar que o ministério, ele está unido e coeso e só quer a verdade, nada mais. Irmão, esta é a verdade do que eu falei para vocês. Eu estou com os documentos em mãos. Se alguém quiser ver, tem outras coisas aqui que não são pertinentes, tá? Mas essa é a verdade do que foi alterado em relação à sucessão da presidência da igreja. Tá vendo aí? Aí me mandaram também outra matéria, tá aqui, ó, que está lá no canal do Zion, tá certo? Fala Zion. Aqui, ó, o advogado da igreja também foi alvo de questionamentos por parte dos pastores e membros, sendo acusado de efetuar em defesa da família do pastor Silas em vez da congregação. E é justamente isso aqui que está lá no canal do Zion, que me mandaram esse vídeo. Eu vou botar esse vídeo aqui na íntegra para a gente ver agora. Dê uma olhadinha e tire suas próprias conclusões. Vamos lá. Olha para aí. Olha. Olha pra aí, gente. Irmãos, nós não seremos furtados. Tá? Ai, meu Deus! Fica tranquilo. O estatuto é legítimo e é legal. Ai, meu Deus! Obrigado. Eu só queria dizer uma coisa. Eu sei que está todo mundo muito nervoso no momento. Eu gostaria, se possível, que vocês se acalmassem. Tá? Nós precisamos ainda respeitar a imagem do nosso pastor. Faz uma semana que ele foi. E você foi no cartório, né? Tava tão triste. Não é nem isso, não. Não é nem isso, ó. Irmãos, obrigado. Eu vou pedir para apagar as luzes agora. Tá vendo? Então, assim, o estatuto foi modificado para beneficiar o genro do pastor. E vocês viram aí no finalzinho, ele disse assim, as luzes vão ser desligadas para o pessoal evacuar a igreja. Tá vendo? Teve microfone cortado, luzes apagadas, para que a igreja engula esse tipo de situação, irmão. Mas voltando aqui, olha, o sistema maligno, maldito da bleia impera. Há décadas isso é uma realidade. E eu fico às vezes me perguntando, meu Deus, será que é só eu que estou vendo isso? Será que é só eu que estou vendo esses 5 pontos do sistema maldito da bleia do reino de Zeus? Porque de assembleia não tem mais nada não, viu, irmão? Não se iluda não, de assembleia acabou-se. Agora é bleia do reino de Zeus, certo? É bleia do reino de Zeus. E o sistema maldito, 5 pontos, ditaduras, dinastias, nepotismo, disputa pelo poder e corrupção moral, são esses os sistemas que a gente vê dentro da bleia do reino de Zeus. Eu vou encerrar o vídeo aqui, botando um vídeo, olha irmão, assiste até o final, é o vídeo de uma irmã que pertenceu à igreja lá de Santo André, certo? E ela vai contar horrores do que ela viveu dentro da instituição lá de Santo André. Irmão, assiste o vídeo até o final. Eu vou deixar você com o vídeo agora. Você vai assistir e no final você vai deixar a sua opinião. Se esse sistema é maldito ou não é, irmão. Veja o vídeo e tire suas próprias conclusões. Boa tarde, gente. De repente eu entrei aqui hoje para fazer essa live porque eu achei assim bem necessário, pelo fato das pessoas terem vindo me questionar a respeito de eu vir de Santo André, da igreja que eu congregava lá, né? Do ministério muito grande. E hoje, porventura, o Senhor me tocou a fazer hoje. O Espírito Santo de Deus me tocou para poder revelar o oculto, né? Que até então não foi revelado, mas Deus ele tem o tempo certo de todas as coisas, né? E aí eu
Tem muitas pessoas que têm essa curiosidade de saber o motivo de eu ter vindo embora, o motivo de eu ter saído, porque na verdade eu fui escorraçada da casa que o pastor presidente dessa igreja que eu congregava. Eu quero dizer que eu tenho provas o suficiente para poder, inclusive, caso ele queira se manifestar, eu até convido o pastor Silas Josué de Oliveira, se alguém o conhecer e quiser convidá-lo, a gente entrar no tema de debate do porquê que a igreja me escorraçou da casa que ele se dispôs a me colocar para residir por um período, porque é assim que funciona. Paz do Senhor Jesus, meu nome é Camila, tem muita gente que me conhece, tem pessoas que não me conhecem. Deixa eu mandar aqui para a Laizinha Aranda, que é uma bênção, que inclusive a Laís passou por uma decepção também com esse determinado pastor, porque é um homem casado, mas o altar está sujo e não há nada oculto que não venha a ser revelado, porque Deus, ele é um Deus que fala, e eu queria que essa live, que esse ao vivo tivesse sendo compartilhado, porque eu não vou mais voltar para estar nesse contexto, porque eu já estou preparada para todas as consequências que há de sobrevir, porque Deus é fiel. Então, gente, é o seguinte, após o falecimento de uma pessoa que eu amo muito, né, que foi a Fabiana Anastácio, alguém que me acolheu com muito amor, uma mulher verdadeiramente de Deus, na qual eu sinto muita falta. Antes de eu ir, o Senhor Jesus começou a me dar sonhos a respeito desse ministério, que é o Ministério Assembleia de Deus de Santo André. E a partir do momento que o Senhor começou a me mostrar que o pastor Silas Josué de Oliveira, ele não era um homem no caminho reto, eu comecei a me angustiar, porque para eu poder me achegar a ele, entregar o que o Senhor tinha me passado, eu não estava só, eu solicitei a ajuda de algumas pessoas da minha confiança da igreja para entrar em jejum e oração pela minha vida, porque o inimigo, ele persegue, né? Ele persegue os cristãos, ele persegue verdadeiramente aqueles que servem. E aí, a partir do momento que o Senhor começou a me mostrar adultério, o Senhor começou a me mostrar sujeira debaixo do altar por causa de politicagem, aonde esse renomado pastor, tentou de todas as formas convencer a igreja, convencer a liderança e pedir para que votassem na irmã dele, né, para que a irmã dele viesse a ter vitória para vereadora. E eu avisei, porque o Senhor me falou que ela não teria essa vitória, porque Deus é fiel, Deus sabe de todas as coisas. Fui lá entregar a mensagem a ela, falar a respeito de adultério de cima do púlpito, de pessoas que são bebarrões, de pessoas que aplicam o dinheiro da igreja, não tão somente como para a obra missionária, como eles dizem, mas para um investimento político. E eu não creio que na casa do Senhor se vende, nem que seja política. Eu acredito na democracia, e ele levantou uma pessoa, um rapaz, chamado Siloel, que inclusive é o sogro da Michele, né? A Michele é uma bênção, mas infelizmente o pai dela é uma pessoa que está sem conserto e que o Senhor disse que vai tomar providências. E eu vim aqui como profeta. Eu não tenho medo de perseguição, como foi arrombada a casa onde eu estava na igreja. E eu tenho provas, eu tenho fotos, eu tenho argumentos, porque o homem, ele precisa saber que ele faz planos, mas a resposta vem do altar do Senhor. E quando o Senhor tem propósito na vida de alguém, como eu creio que ele tem na minha vida, louvado seja o nome do Senhor por isso, o Senhor, ele nos esconde debaixo da sombra das suas asas. Então, assim, eu fui muito perseguida nessa igreja. Eu sabia que eu estava entrando para mexer no vespeiro, mas a palavra fala, né, a respeito daqueles que muitos chegarão para dizer que, Senhor, eu falei no teu nome, eu profetizei, eu operei milagres e maravilhas no teu nome, e ele vai dizer: aparta-te de mim, Satanás, eu não te conheço. Eu quero dizer que esse senhor, agora o senhor Siloel, um homem casado que fica sempre mandando mensagem para mim, para sair comigo, eu acho que ele deveria tomar vergonha na cara. Eu não acredito que uma pessoa dessa seja crente, e se for tá dentro da igreja, bem desviada. Então, assim, eu tenho recebido sempre perguntas e questionamentos: quando é que eu vou fazer uma live, quando é que eu vou explicar o que é que aconteceu de fato, para eu poder me retirar dali. E a partir do momento que Deus falou comigo que aquele pastor, um pastor presidente, no qual coloca o seu pé dentro de um terreiro de macumba, do qual não tem vida sexual com a sua esposa, do qual anda em lugares aonde um verdadeiro cristão não deveria andar, eu decidi que eu teria que sair dali. Se somos um corpo e ali há uma cabeça, e se a cabeça está totalmente desequilibrada, é um corpo sem mula. Então, se ele é um corpo
sem mula, se a igreja se torna um corpo sem mula, porque não é o Espírito Santo de Deus que se apresenta naquela vida, na Assembleia de Deus do Ministério de Santo André. Se é um corpo sem cabeça, se torna uma mula, o corpo padece. A partir daí o corpo não começa a caminhar, a partir daí a vida das pessoas não começam a andar. É uma igreja onde eu acompanho os cultos da minha cidade, que eu tive que me escapar pela minha vida, mas onde não tem a presença de Deus. Eu tenho áudios desse pastor me ameaçando, o pastor Silas, inclusive ele no qual, todos sabem, já surtou e ficou pelado dentro de um aeroporto, ele no qual quer manter com que as pessoas tenham temor a ele. Eu vim aqui só para dizer uma coisa: o pastor Silas Josué não é um homem de Deus. Ele não é um homem de Deus. Se você é um crente que você tem vida no altar, se você faz parte da noiva, faça prova de Deus. Entre no jejum, faça uma consagração e peça para o Senhor responder. Se ali realmente quem tem pregado é o Espírito Santo. É um homem viciado no álcool, no qual eu fui orar sobre a vida dele, porque ele me pediu ministração, porque ele precisa de libertação. Então quem prega é um homem que adultera, é um homem que vai pra farra, é um homem que é bebarrão e um homem que anda sempre, e que deu cargo ao amante, que é o ex-amante da sua esposa, porque a pastora Margery, que é a esposa do pastor Silas, é uma mulher de Deus, E eu tenho orado muito a Deus para o Senhor dar esse ministério na mão dela, porque a pessoa que ela vive é uma pessoa que não tem vida conjugal, é uma pessoa que vive a beber vinho, mas ele não bebe vinho e bebida forte de vez em quando não, ele bebe como um alcoólatra. E eu tenho provas aqui. Então se alguém puder convidá-lo, mandar essa live, fazer o convite, eu tô aqui pra gente poder debater. Eu tava aqui meditando na palavra de 1 Coríntios 6, no 18, onde diz assim: foge da impureza, qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Eu queria saber se o pastor Silas, ele tem a capacidade de colocar as contas dele, da igreja, diante do altar, para apresentar, sabe? E eu só vim aqui para dizer, eu vou já concluir, que aqueles que tiverem ouvidos, que ouçam o que o Espírito Santo de Deus diz à igreja, porque vai ter um reboliço nessa igreja. O Senhor vai despertar e vai tirar o encantamento, e eu não acredito, porque a Bíblia diz que o Senhor retirou o espírito de Saul quando ele foi atrás de feiticeira. Ei, eu quero dizer para você que por mais que a gente esteja vivendo no tempo da graça, a graça não esconde o pecado pela lei. Tá certo? E que quem tiver acesso, não tema a esse homem. Eu vim embora porque realmente eu me senti ameaçada, eu fiquei com medo dele, dos amigos dele, como ele disse, tem delegados, tem muitos amigos políticos, tem muitos amigos que eu não sabia com quem eu estava me metendo, e que ele quis me escorraçar da casa que ele mesmo me entregou para morar, porque ele ficou com medo de eu abrir a boca para poder denegrir. Eu jamais faria isso. Foi um pastor que eu amei, mas a partir do momento que ele se coloca contra o meu Deus, a partir do momento que não há o Espírito Santo em cima do altar, a partir do momento que aquele altar está podre de sujeira e de soberba, o Espírito de Deus me direcionou a vir dizer que de fato vocês que são meus irmãos em Cristo, não olhem para o homem, olhem para o alvo, mas ali nem o homem está tendo discernimento no que fala para pregar. Eu não sou a favor de dissensões e de contendas. Esse vídeo foi feito para que em nome do Senhor Jesus venha alcançar o coração desse homem que já abençoou muitas vidas no tempo que era um homem de Deus, mas que hoje é uma pessoa gananciosa, uma pessoa soberba, uma pessoa que paga pelo silêncio dos outros para não falar. Mas eu quero, pastor Silas, que o Senhor saiba que eu tenho fotos, eu quero que o Senhor saiba que eu tenho os áudios, eu quero que o Senhor saiba que em lugares inapropriados para um homem andar, um homem casado, eu tenho, porque quando o Senhor pensou que eu fosse um cachorro sem dono, esqueceu que Deus é na minha vida, esqueceu que mesmo eu vindo do Nordeste, como o Senhor falou, como é que o Senhor, Deus usaria uma pessoa do Nordeste se a sua casa era cheia de vaso. Eu quero lhe dizer que quando a cabeça está no engano, o corpo todo padece. Porque o que rege o corpo é a cabeça. E se a cabeça está no engano, você não ministra a palavra. Na minha palavra tem pregação sua onde você diz que Jesus é irmão de Deus. Meu querido, Jesus não é irmão de Deus. Deus se fez em homem, no Senhor Jesus, para vir à terra. E olha que nem eu tenho a sua teologia. Então para de pregar engano. Vai te consertar com o Senhor. Porque se teus filhos soubessem, eu não vou falar porque é algo muito particular, o porquê você paga o silêncio da sua irmã e o que houve lá no seu passado, eles deduziriam. Mas eu quero lhe dizer, pastor Silas, que um homem que quer mexer com a menina de 15 anos, na sua idade é um pedófilo, tá certo? O nome disso é pedofilia, tá bom? Então eu queria avisar a igreja só o seguinte: irmãos, não julguem o profeta,
Julgue a profecia, julgue a palavra que eu tô falando, porque eu sei o que eu tô falando, eu tô com ela aqui, ó. Eu posso deixar para vossa meditação 1 Coríntios 6, 18, 2 Pedro 2, do 14, porque pela palavra ele não passa de um ganancioso maldito. Medita lá em 2 Pedro 2, 14. Pela palavra de Deus, esse que se diz sacerdote, que é um leproso, eu digo para os irmãos poderem meditar no nome do Senhor Jesus, Provérbios 6, 32, 35, 6, 27, 29. Isso eu vim pelo Novo Testamento, né? Eu digo para os irmãos meditarem que a partir do capítulo 6, versículo 9 e 10, pessoas adúlteras, viu, irmão Siloel? Você que tá aí composto na igreja no qual o pastor Silas lhe leva e coloca em outras igrejas sentada como pastores, se nem pastor você é. Eu convoco você, irmão Siloel, essa semana, pra me chamar aqui a gente fazer uma oração, porque o Senhor me mostrou que nem intimidade com Deus tu tem. Vai buscar Jesus, homem, ainda tá em tempo. Hebreus 13, 4. Aí eu poderia ir para o Antigo Testamento, Levítico 20, 10. Então assim, que o amor de Deus, a verdade do Espírito Santo, porque a Bíblia diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, mas ele não é o caminho torto, ele é o caminho reto, só tem ele. Então busquem informações, porque mais cedo ou mais tarde, os filhos do pastor Silas vai saber quem ele é e o que ele fez. E quantas pessoas ele aliciou. E eu falo isso a nível de jovens de 15 anos, para não falar de pessoas da família. Será que é por isso que existe uma poligamia? Será que é por isso que é melhor manter os inimigos perto? Como o Siloel, no qual fica mandando mensagem pro meu celular, um homem casado com a irmã Mirtes, que eu tenho carinho, e fica me pedindo foto de biquíni. Eu quero dizer pra você, ô lobo disfarçado de ovelha, pra tu tomar vergonha na tua cara e te converter, viu, irmão Siloel? Que ficava querendo levar vinho na minha casa, quando eu morava na igreja, nessa casa a qual ficaram me cobrando eu por missionária a aluguel, coisa que o pastor, antes do pastor Silas, jamais cobrou aluguel, que ali era um pastor, antes do pastor Silas, Josué de Oliveira, ali era um homem de Deus, que não pagava miséria pros seus pastores, e tudo por ganância de dinheiro. Para de estar querendo pregar prosperidade de forma oculta. Vão se converter e tomar vergonha na cara e façam prova de Deus. Aqueles que tiverem ouvido, ouçam o que o Senhor Jesus diz à igreja, porque aquela mulher é uma mulher de Deus, a pastora Magerri. Ali é uma mulher de Deus. Eu tenho orado ao Senhor para que nem o irmão Ronaldo, né, casado com a irmã Sônia, não possa tomar a liderança dali. Porque Deus sabe, né, irmão Ronaldo? Deus sabe, né, irmã Sônia? Tá certo? Então é isso, gente. Esse foi o meu motivo de vir embora. Eu me escapei pela própria vida. Eu me senti ameaçada. Quiseram me matar. Eu tenho fotos. Chamei alguns irmãos pra me socorrer, pra irem lá comigo, porque tinha sido tudo arrombado. E lá eu fiquei. Mandei só o meu filho dormir na casa de um casal de irmãos, que eu não vou citar o nome, que me ajudaram. E dos mesmos profetas e pastores que vivem pregando o desconcerto desse homem, que são homens de Deus, que eu tenho carinho. Eu oro para que o Senhor direcione vocês pra uma igreja séria, uma igreja que verdadeiramente possa acolhê-los, e o Senhor venha vos usar para que o nome dele seja exaltado, como por vezes eu falei a alguns irmãos, porque se Deus falou, por que não entrega? Porque a gente vive da ajuda financeira. Não se encostem na obra, vão trabalhar, sabe? Vão trabalhar, porque tá tudo errado, tá tudo bagunçado. Engraçado que ultimamente essas pregações só tem sido pregações onde ele já manifesta para testar o espírito, só manifesta para dizer que a gente tem que ter cuidado, e no último culto de Santa Ceia levantou um profeta, né? Eu quero dizer que a mão do Senhor Jesus não vai demorar, não. Eu quero dizer que a mão do Senhor Jesus vai descer sobre a sede e vai mostrar quem é quem no seu cada qual. Amém? Então foi isso, irmãos. E dá o discernimento a cada um, em nome de Jesus. Esse foi o motivo de vir para onde eu estou, muito bem. Uma igreja séria, uma igreja onde existe investimento, é tudo colocado no altar, tá certo? Deus abençoe.